Parlamentares da oposição e do Centrão se uniram para aprovar a urgência do projeto de lei que iguala facções a grupos terroristas. Essa proposta enquadraria na lei antiterrorismo as ações dos criminosos para dominar ou controlar regiões com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. A urgência não contou com o apoio da base fiel governista, que alega querer discutir esse tema com muita cautela, principalmente pelo temor do texto acabar atingindo movimentos sociais que realizam ocupações como o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A medida que avança na Câmara contraria a decisão do governo, que rejeitou a proposta dos Estados Unidos para igualar as facções a grupos terroristas. Esses temores também certamente vão aparecer aqui nos comentários dos nossos analistas. Você, Dávila, tinha uma proposta norte-americana para que o governo igualasse as facções criminosas, principalmente aquelas que atuam com o tráfico de drogas, a grupos terroristas, colocar ambos na mesma prateleira. Mas aí o governo fez uma reflexão diferente. Olha, não funciona bem assim, eu acho que nós temos uma legislação diferente, mas a Câmara entende que é preciso avançar com essa pauta e iria contrariar o entendimento do governo, igualaria as facções criminosas aos grupos terroristas. Mas aí qual é a preocupação? Que MST e outros grupos sociais entrem no balaio. Esse sempre foi a preocupação do governo. Enquadrar os movimentos sociais que invadem propriedade privada como um grupo terrorista. É por isso que eles não querem essa lei de jeito nenhum. Vai acabar com mais um dos aliados. Esses baderneiros, imagina que maravilha, não teria mais Abril Vermelho no Brasil, porque se fizesse isso, enquadraria na lei terrorista. O negócio da lei terrorista é o seguinte: endurece penas, principalmente por atos terroristas, e esses atos terroristas estão especificados na lei. Então, por exemplo, o crime organizado, quando obriga você a pagar uma taxa de condomínio para um lugar, quando você manda comprar a luz só daquele fornecedor do crime organizado que controla um território e tal, tudo isso aí poderia ser enquadrado como ato terrorista, e aí as leis, as penas seriam muito mais duras. Agora, a reflexão que nós deveríamos fazer é o seguinte: por que não pena dura para todo mundo e não só para um determinado tipo de crime? Por que não fazer com que o Código Penal brasileiro seja revisto para acabar com a impunidade, para endurecer penas? Para fazer, por exemplo, que a lei de execução penal que se cumpra integralmente as penas e não um sexto de pena, como é o caso hoje. Então, assim, eu não entendo por que temos que criar mais uma exceção, né? O que eu acho que nós deveríamos ter é uma lei específica antimáfia, essa sim para combater crime organizado, porque tem a ver com lavagem de dinheiro, tem a ver com cooptação, Caniato, de juízes que acontece em órgãos como tem muito dinheiro no crime organizado, eles acabam cooptando, né, a justiça, a promotoria, a polícia, e isso acaba distorcendo e fazendo com que o crime organizado tenha vida longa. Foi assim que aconteceu com a máfia em tantos lugares. E uma das coisas que já se provou com fatos, dados e evidências que funcionou é países que adotaram lei antimáfia dura, como foi o caso da Itália. Isso ajudou muito a desarticular os movimentos mafiosos, a enfraquecer. Não acabou? Não acabou. Mas a máfia hoje não tem aquele poder que tinha no passado. Então, eu entendo que o Brasil precisa muito mais de uma lei antimáfia do que, talvez, enquadrar a organização terrorista, organização criminosa numa legislação terrorista. O fato é o seguinte: isso é apenas para dar carta branca para endurecer a pena. Mas eu entendo que nós temos que rever o Código Penal, endurecer as penas e não criar mais um parênteses para categorias especiais. Portanto, lei antimáfia, endurecimento de penas, rever a lei de execução penal e acabar com a impunidade. Você, Mota, parlamentares da oposição e do Centrão chegaram a um entendimento para aprovar um requerimento de urgência para que esse texto não passe por todas as comissões e tenha aquela tramitação mais ágil, né? Tem aquela votação diretamente no plenário, um projeto que igualaria facções criminosas aos grupos terroristas. Mota.
É uma boa notícia. Acho que é a terceira boa notícia que a gente dá hoje. A gente precisa criar um painel aqui de boas notícias. As coisas estão melhorando. Eu não conheço os detalhes desse projeto, mas ele me parece um passo adiante. Ele me parece uma boa resposta para a inacreditável e insuportável e inaceitável posição do governo, que foi contra a classificação das facções como grupos terroristas. Ora, por que é importante classificar as facções como terroristas? Porque se anda como pato, tem corpo de pato, tem bico de pato e fala como pato, só pode ser pato, né? As facções criminosas, elas já formam um estado paralelo no Brasil. Elas têm território próprio, elas têm forças armadas, elas têm um sistema de justiça criminal privado. Está faltando o quê? Não se sabe muito bem o que mais é necessário para que os políticos de esquerda desse país acordem do seu torpor ideológico e percebam que o país está caminhando para a beira do abismo. O que é mais fundamental, como Dávila disse, a gente sempre diz aqui, é rever a lei de execução penal, o Código Penal. Enquanto isso não acontece, qualquer passo na direção do endurecimento da resposta às facções criminosas é bem-vinda. Então, vamos puxar uma cadeira, sentar e assistir o governo mais uma vez se explicando por que ele é contra esse tipo de projeto. Você tem alguns aspectos interessantes. Quando o Dávila menciona a necessidade da criação de uma lei antimáfia, ainda que não seja esse conjunto de medidas que poderia ser chamado de um novo arcabouço, essa nova lei antimáfia, ainda que fosse esse projeto para igualar integrantes de facções a grupos terroristas, qual é a garantia que a aprovação de um novo arcabouço, de uma nova lei, seria aplicada adequadamente pela justiça na imputação dos crimes a essas pessoas que foram detidas? Porque não dá para a gente comparar com o que aconteceu, por exemplo, com a mini-reforma trabalhista. Um arcabouço foi aprovado, só que não necessariamente a justiça seguiu à risca aqueles dispositivos que foram aprovados. Então houve uma distorção no entendimento daquilo que foi aprovado. E aí o que acontece? Os empresários e empreendedores acabarão ficando chupando o dedo, né? Tendo que, inclusive, pagar as custas daqueles, por exemplo, funcionários ou ex-funcionários que acabam ajuizando ações utilizando-se de má-fé. A gente viu isso, né, Dávila? Exatamente esse, Canhato. Você acabou de dar um ótimo exemplo. A reforma trabalhista foi extraordinariamente bem feita. Só o que acontece? A justiça não cumpre a lei. A justiça do trabalho, e não é toda a justiça do trabalho, é preciso deixar claro, alguns juízes da justiça do trabalho não cumprem o que o Congresso decidiu que deve ser a lei do país. Olha que absurdo. E o que acontece? Voltamos a esse ano a ter o maior número de processos trabalhistas de novo. Voltamos ao período antes da reforma. É um negócio inacreditável. Por quê? Porque foi aprovada uma boa lei e a lei não é cumprida. Então, aprovar uma boa lei não é suficiente. Por isso que nós precisamos atacar o foco dos reais problemas. É a impunidade que corre solta, é a justiça que fica arrumando desculpa para não fazer com que a lei seja cumprida. Este é o problema. E aí é fundamental pensar no combate ao crime organizado com uma lei mais robusta. Por quê? Porque, Canhato, hoje o poder do crime organizado de corromper as instituições é gigantesco. E aí nós vamos, por exemplo, eles vão começar a comprar sentença, comprar agente da polícia, comprar agente da promotoria, como eles já fazem. Então veja só o que vai acontecer. Qualquer criminoso pego que está ligado a uma facção, e todo mundo vai estar ligado à facção para poder sobreviver dentro da cadeia, né, Mota? Aí o que acontece? Esse aqui é PCC, é terrorista, já vai para a pena dura. Aí a justiça chega e fala, não. Dá um casaquinho, dá um cafezinho, não trata ele assim. Não está comprovado que ele não faz está comprovado que ele... Então, o problema é o que vai acontecer, porque se você pegar hoje, prender muita gente,
A maioria dessas pessoas ligadas ao crime está ligada a uma organização criminosa. Está organizada a organização criminosa e foi definida como terrorista, opa, já vai entrar aqui na lei dura. Agora, a justiça chega e fala, não, essa lei não é boa. Mas a justiça tem que cumprir a lei aprovada pelo Congresso. A justiça não tem que ficar fazendo julgamento, interpretação da lei, que não tem nada a ver com o espírito da lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, você deu um ótimo exemplo, Canhato. É o que aconteceu com a legislação trabalhista. Aprova-se uma boa lei, a Justiça do Trabalho ignora o que está na lei, faz uma interpretação personalíssima da lei, não cumpre e as ações trabalhistas voltam a crescer no Brasil. Então, eu entendo que é uma boa atitude endurecer penas, mas eu entendo que a gente tem que fazer isso na raiz do problema, no Código Penal, combate à impunidade e na lei da execução penal, porque senão vai ser mais um prende e solta que hoje tira o sono do brasileiro. E aí, né, Mota, talvez não seja necessário reinventar a roda, né? Talvez seja um ajuste aqui, outro ali, o que o Dávila falou. Se o camarada foi condenado a 15 anos, se ele ficasse preso 15 anos, poxa, já resolveria 80% dos problemas, né, Mota? Essa questão, Canhato, é ao mesmo tempo simples e muito complicada. Ela é simples porque ela realmente se resume a isso, a você dar uma punição adequada, proporcional ao crime que foi cometido. Essa é a receita. É a única receita que funciona no mundo. Então, o sujeito cometeu um crime bárbaro, a maioria das democracias ocidentais, ou ele é condenado à morte, ou à prisão perpétua. No Brasil, não. Fica 10, 15 anos, volta para a rua. É evidente que isso está errado. É muito simples mesmo. É só você colocar lá na lei e dizer, olha, o crime, por exemplo, de homicídio qualificado, no mínimo 30 anos, sem qualquer tipo de benefício. Crime hediondo, como já foi válido aqui no Brasil, o criminoso hediondo vai cumprir a sua sentença integralmente em regime fechado, sem qualquer tipo de benefício. No momento em que isso for feito, a queda na criminalidade vai ser grande e imediata. Isso vai calar a boca das pessoas que dizem que o crime do Brasil não tem solução, porque é problema da educação, da desigualdade social. Não é nada disso. O grande economista americano Gary Becker já provou: o criminoso, como qualquer pessoa, ele toma uma decisão racional antes de cometer o crime. Ele avalia os riscos e os benefícios. No Brasil, os benefícios são ótimos e o risco é baixíssimo. Então, o problema, por um lado, é muito simples. É simplesmente você dar uma resposta adequada ao criminoso. Agora, por outro lado, ele é muito complicado por esta razão que o Dávila levantou aí. Existe no sistema de justiça criminal do Brasil uma mentalidade que tem raízes ideológicas marxistas, e essa mentalidade que está profundamente entranhada na mente de defensores públicos, promotores e até magistrados. Essa mentalidade diz o seguinte: o criminoso é um pobre coitado. Ele é uma vítima da sociedade capitalista. Não interessa a lei que o Congresso fizer. Não interessa a reclamação da vítima. Isso está tudo errado. O que está certo é a minha opinião. O criminoso é um pobre coitado. Ele já é uma vítima da sociedade. Como é, então, que eu ainda vou prender o criminoso? Ele precisa ser amparado. Quebrar essa mentalidade, Canhato, é o maior desafio de todos. Se essa mentalidade não for quebrada, número 1, é muito difícil você conseguir que o Congresso faça uma lei mais dura. Número 2, mesmo que o Congresso faça a lei mais dura, como o Dávila deu um exemplo muito bom, a lei vai ser ignorada. Ela pode até ser declarada inconstitucional no nascedouro. Já ali a lei morre, porque vão dizer, esta lei, ela viola, como é que é? A dignidade da pessoa humana. Essa é a desculpa padrão para você dizer que a lei não vale.
Mas como, senhor magistrado? A gente está falando de criminosos, como, por exemplo, o sujeito que sequestra uma jovem, mantém ela em cativeiro, sofrendo violência sexual por várias pessoas durante vários dias, depois mata essa jovem. Como é que o senhor acha que uma pessoa que comete este crime não pode ser punida de forma dura? Não, meu amigo. Não pode. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Então, esse problema é, ao mesmo tempo, simples, porque a solução é simplesmente endurecer mesmo. Ela é a única solução provada e testada em todos os países. Por outro lado, o Brasil primeiro tem que se livrar desta mentalidade de considerar o criminoso como um pobre coitado, e isso é um processo muito difícil. Sempre lembrando as pessoas que podem se manifestar, coloquem hashtag os pingos nos is, no X e também no chat do YouTube, tanto o Jovem Pan News quanto os pingos nos is. E aí o José Araújo mandou uma informação. Daniel, você sabia que tem shopping center no Rio de Janeiro que para funcionar tem que pagar propina para as facções criminosas para que possam operar e abrir as portas. Obrigado, José Araújo, do Rio de Janeiro. Agora, Dávila, tá bem, essa desconfiança ou esse receio, quando vocês olham para setores da justiça, a gente não pode generalizar, mas há alguns setores que muitas vezes acabam distorcendo aquela lei que foi aprovada, há um entendimento diferente e não é cumprido à risca, né? O Dávila trouxe já alguns programas o exemplo da reforma trabalhista e a gente sempre precisa também olhar para aquela reforma que foi aprovada na gestão de Michel Temer, que não é seguido à risca por magistrados das cortes trabalhistas. Agora, essa desconfiança, esse receio não pode impedir o trabalho dos parlamentares, né? É preciso avançar com essa pauta e fico imaginando, bom, perfeito, se Câmara e Senado aprovarem uma medida que iguale integrantes de facções criminosas a grupos terroristas, caberá ao presidente da República sancionar ou não, sancionar integralmente com vetos ou vetar. E a partir daí a aplicação e implementação dessa nova legislação. Quais seriam os próximos passos? Talvez alguém ajuizasse, dizendo que trata-se de uma medida inconstitucional? Se não, aí o desafio seria no monitoramento à justiça, na aplicação ou não da lei? Caniato, vivemos tempos anormais no Brasil. Quando você vive tempos anormais, a lei pode estar em processo de ser aprovada ou concebida. Quando vai chegar um recadinho e falar, se essa lei for aprovada, vai ser declarada inconstitucional esse ponto aqui na lei, antes da lei ser aprovada. Mas já é um sinalzinho, um recadinho que estão dando lá, olha, cuidado. Porque o governo, evidentemente, vai tentar vetar se essa interpretação sobre definição de terrorista deixar alguma margem para incluir o MST e demais movimentos sociais. O governo vai jogar contra e pode até vetar. Mas como o veto pode custar caro, principalmente na questão criminal, que hoje é o tema que mais tira o sono do brasileiro junto com a inflação, é o crime, vai ver que eles vão pedir uma ajuda do outro lado da Praça dos Três Poderes e falar assim, não dá para algum homem de toga dizer que corre o risco de ser inconstitucional para tentar parar esse negócio no Congresso Nacional? Tudo pode acontecer nesse período de anormalidade. O fato é que o projeto está em sintonia com a sociedade. A sociedade quer pena mais dura para combater o crime. Zé, a audiência enviando questionamentos, comentários. Fagner Medeiros. Enquanto não acabar com a interpretação de juízes, não haverá leis que deem jeito. Obrigado pela mensagem, viu, Fagner? Agora, tem outros dispositivos que são muito criticados, né, Mota? E por diversas vezes nós trouxemos notícias aqui sobre o tal do prende e solta, né? É detido pela polícia e aí na audiência de custódia há um entendimento de que não há necessidade que aquela pessoa fique encarcerada e aí ele vai para a rua enquanto responde o processo. E aí muitas vezes ele torna a cometer o mesmo crime ou um outro crime e aí há relatos de várias pessoas que trabalham com segurança pública que falam, esse é conhecido, já foi preso 7, 8, 10, 12 vezes. Isso é comum, né? A audiência de custódia é um
É um dispositivo que, na sua opinião, deveria ser eliminado ou trabalhado de outra forma, Mota? Completamente eliminado. A audiência de custódia foi criada aqui no Brasil com uma canetada, só depois ela foi colocada em lei, mas inicialmente era apenas uma decisão de um órgão regulador, e ela foi criada com a desculpa de que era necessária para atender a uma cláusula do Pacto de San José da Costa Rica. Isso não é verdade, como eu explico no meu livro A Construção da Maldade. O que o pacto que o Brasil assinou exige é simplesmente que a pessoa acusada de crime seja levada diante de um juiz num prazo razoável. Perfeitamente. O que poderia ter sido feito? Poderia ter sido apressado o processo judicial no Brasil, para que a primeira audiência do processo ocorresse rápido e a pessoa não tivesse que esperar muito. Ao invés disso, criaram a audiência de custódia, que funciona como um serviço de atendimento ao consumidor para o bandido. Nós ouvimos, não faz muito tempo, o ministro dizer com orgulho que 40% dos criminosos presos pela polícia eram soltos no dia seguinte na audiência de custódia. Para mim é um mistério como alguém pode ter orgulho disso. Então, agora tem um ponto muito importante, Caniato, que o nosso ouvinte levantou aí. O modelo que mais deu certo, o modelo político de organização do Estado e da sociedade, que mais deu certo, o que tem menos falhas até hoje, é o modelo republicano, que foi praticamente inventado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando se tornaram independentes da Grã-Bretanha, durante algum tempo debateram se eles deveriam ter um rei. Teve gente até que sugeriu que George Washington fosse o rei, e ele disse não, e aí eles resolveram adotar o modelo republicano. O que é o bonito do modelo republicano? Ele divide o poder. Os pais fundadores dos Estados Unidos sabiam que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então eles dividiram o poder do Estado em três poderes independentes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. É bom que esses poderes diverjam, é bom que eles se confrontem, um controla o outro. Essa é a melhor garantia de liberdade que nós, cidadãos, podemos ter. Então não é nada de errado, a princípio, quando um magistrado interpreta uma lei de uma forma diferente da que o executivo interpreta. Não há nenhum problema com isso. O problema vem de uma coisa chamada ativismo judicial. O que é ativismo judicial? É quando magistrados, frequentemente, em quase todos os casos, influenciados ideologicamente, resolvem assumir um papel que não é deles. É quando o magistrado olha a lei, ele entende perfeitamente o que a lei quer dizer, mas ele diz o seguinte: essa lei é injusta, eu não vou aplicar essa pena porque eu estou fazendo aqui a justiça social, eu estou mudando as estruturas dessa sociedade. Não é o seu papel, companheiro. O seu papel é olhar a lei e aplicá-la à lei no caso concreto. Claro, há sempre espaço para interpretação, mas você não pode pegar uma lei e virá-la ao avesso ou fazer o contrário do que ela diz e dizer que você está fazendo isso porque é a coisa certa. Então é nesse equilíbrio entre a interpretação da lei e a obediência ao espírito original e principalmente a preservação da liberdade dos cidadãos, é aí que está o segredo do bom funcionamento da República.